Fala galera, bem-vindo ao Vida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com o nosso professor Leonardo Pessoa. E hoje vamos falar sobre holding familiar. Mas primeiramente, professor, muito obrigado pela presença. Realmente um episódio que a gente já estava querendo marcar faz um tempo. Conseguimos agora, então é um episódio que a gente esperava muito. Gostamos muito de você. Então, recíproco. Muito obrigado, professor, pela presença. E também queríamos mostrar os presentinhos, esses muitos mimos que recebemos aqui. São livros escritos pelo nosso professor. O primeiro deles, aproxima da câmera aí. Mostra. Não tem problema não. Planejamento tributário e autonomia privada, limites e possibilidades. É um livro até grande, né? Bastante grande. Então, porra, é um livro que com certeza vale muito a pena para quem gosta de planejamento tributário. Inclusive, uma disciplina que está crescendo muito recentemente, né? Sim. E aí também fala de holding também. Olha aí. Quem quiser se aprofundar melhor no tema do episódio. Mas isso não é nem brincadeira. O planejamento tributário é um negócio que tá ficando cada vez mais forte, né? Sim, a tendência da carga tributária é aumentar e, assim, quem não se planejar vai pagar mais. Além disso, temos livros sobre teses tributárias, uma análise de jurisprudência. Para quem trabalha com tributário, isso aí é especial, sem dúvidas. Porque todo operador do direito sabe que conhecer o entendimento dos tribunais às vezes é mais importante do que conhecer a lei. Então conheça com quem você está enfrentando, no melhor sentido da palavra. E são 5 volumes de temas contemporâneos de direito empresarial, a área do direito que mais cresce hoje em dia, que as pessoas estão conhecendo cada vez mais. Olha, mostra eles aí. Inclusive, o primeiro ainda não foi lançado, né? O primeiro ainda Vocês estão recebendo em primeira mão. Olha isso! Acabou de sair do forno. Exclusividade da Vida Legal. Quando que lança pra gente deixar marcado? A gente não sabe ainda. Acredito que seja em março de 2024. Março? Excelente data. Meu aniversário. Olha aí. Sabia que o Daniel faz aniversário no dia do careca? É verdade. É sério, não é brincadeira. Eu faço aniversário no dia do calmo. Isso já pode ser, né? Não sugestivo. É que pode ser, é que é completamente sugestivo. Quando ele era meu aluno, ele tava careca, né, cara? Ele já faz da cabeça. Aí eu fiz um last dance e vou tirar de novo. Teve gente. Então, pessoal, quem gosta de direito empresarial, isso aqui é bom até para estudar, não só para a vida prática, para a faculdade também. Estamos muito felizes de termos recebido isso aqui, então é pra biblioteca muito legal. Pô, isso aqui, a gente vai ler também, que a gente tá precisando. Aumentou em 200% a nossa biblioteca. A intenção foi essa, presenteá-los. E a gente precisa aprender um pouco sobre direito empresarial. Pessoal, quem quer ir para... Aqui na IBMEC, o pessoal fala muito sobre a iniciativa privada, que é o ramo do direito que mais cresce, um dos que mais crescem, e que o IBMEC gosta de focar. Você como um empreendedor. Então, o direito empresarial é vital. Uma grande parte dos problemas que a gente vê hoje em dia, porque as pessoas desconhecem. Então, pessoal, aqui, ó, tá recomendado. Vamos deixar aqui como... Não vai dar certo isso, vamos ter que deixar assim. Aqui todos os nomes em destaque. E ainda ganhamos outros presentes. Mas aqueles ali vocês só vão ver quem vê pelo Instagram. Tem que abrir depois. Primeiro que a gente vai postar o negócio antes desse vídeo. Mas a gente deixa um destaque lá de mim. Vamos deixar uns destaques, então, pra mostrar o que ganhamos aqui. Tem um pra cada um. Sem brigar. Os livros são 7, aí eu não sei como vocês vão dividir, né? Vai ficar tudo comigo. Vai ficar na porrada aqui pra decidir. Porrada. Eu sou mais carioca da gema que ele. Eu vou pegar isso aqui e ele não vai nem ver. Eu não sou carioca, né? Tem isso. Ele nasceu no Pará, tu acredita? Eu não sabia. Paraense, né? Rio de Janeiro veio criança. Paraense, nenhuma. Um carioca, né? Um carioca, mas assim, não 100%. 95%. Por aí. E aquele ali é barrense, né, carioca? Então, já é outra espécie. É a pior de todas. Tô brincando. Tá ofendendo que é assim. Tô brincando. Tá demitido. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui falando sobre o holding familiar. Primeiramente, professor, o que é o holding familiar? Ótimo. A holding, na verdade, é uma pessoa jurídica, tá? Então, assim, existem vários tipos de pessoa jurídica e nesses tipos você pode encaixar um objeto, né? Então, assim, você tem sociedade anônima, sociedade limitada, esses são os tipos societários, tá? Quando a gente fala de holding, a holding pode ser uma SA, pode ser uma sociedade limitada, né? Pode ser uma Eireli, antiga Eireli, que não existe mais, mas poderia ser. Extinta Eireli. Então, afinal, o que é a holding? É o objeto que a sociedade vai exercer, tá? Então, essa nomenclatura holding surge justamente do vernáculo inglês, né?
no sentido de ser uma empresa que tem como atividade econômica a administração de outras sociedades. Tá? Então, daí vem esse nome holding que a gente adota aqui. A gente tem um nome português, né, em português, que a gente chama de empresa de gestão, né, administração de bens. Você pode dar esse nome, né, colocar XPTO, administração de bens, ou gestora. Mas geralmente a gente usa o vernáculo em inglês porque fica mais fácil, né? Virou um chavão, assim, né? Uma expressão mais chique. mais chique, as pessoas já acostumaram, né? Sim. Então as pessoas chamam de holding. Mas basicamente é isso. A holding é uma pessoa jurídica que tem como atividade econômica, lá no objeto social dela, né, a administração de outras sociedades. Aí, nesse sentido, ela segura outras sociedades, né? O sentido de segurar outras sociedades penduradas nela. E o que difere a estrutura dela dessas outras... Sociedade. Então, a holding ela pode ter uma subdivisão de tipos, tá? Então, eu posso ter o que a gente chama de holding pura. A holding pura é aquela que só administra outras sociedades. Ok, essa é a holding pura. Ela não tem outra atividade econômica, ela não exerce a padaria, ela não exerce a administração de escritório de advocacia, nada disso. Ela só é uma empresa de gestão de outras pessoas jurídicas, tá? A holding mista é aquela que, além de administrar outras sociedades, ela também exerce uma outra atividade econômica. Então, por exemplo, nada impede de eu ter uma pessoa jurídica que é um posto de gasolina, a atividade dela é venda de combustível, tá? E, ao mesmo tempo, além da venda de combustível, ela pode também ter gestão de outras companhias, de outras empresas. Então, essa divisão é muito importante. Até no planejamento tributário tem que se levar em consideração isso. Mas essa é a divisão que existe, né? A holding mista e a holding pura. E aí você vai observar, né, se essa holding vai só administrar ou também vai exercer uma atividade econômica. E aí a principal diferença da holding com as outras sociedades que exercem outras atividades é justamente essa. A holding pura só administra, né? Ela não precisa ter muitos funcionários. Tá? Ela geralmente vive do quê? Dos rendimentos. É como se fosse uma pessoa física que tem ações, ou que tem um fundo, né, de investimento. Né? A holding ela fica muito parecida. A pessoa fica lá só recebendo os dividendos. Então a holding ela fica parada, sem exercício, sem emitir notas fiscais, né, sem atender cliente. Né? Ela não precisa ter um espaço físico. Ela pode ser uma só de papel, que a gente chama, né? Porque ela é só ter um escritório administrativo. Sim. E ela só recebe dividendos. Então, essa é a grande diferença. Para as outras sociedades que tem clientela, tem nota fiscal, tem que ter todo um trabalho de atendimento e tudo mais, entendeu? Tem uma diferença tributária... Tem alguma diferença tributária relevante em relação à holding que exerce uma atividade econômica e a que não exerce? Sim. Aí, existe uma série de situações que podem fazer que você pague muito mais tributo, né, se você optar por uma atividade que tem ali uma alíquota maior. Né? E não só tributos, vamos dizer assim, para o Estado, mas até para conselhos. Tá? Então, conselhos profissionais, tipo OAB, CRC, CRA, né, que são os conselhos de administração, contabilidade, vários Sim. conselhos. Dependendo do tipo de holding que você tenha, você, por exemplo, se eu tiver um objeto de holding, administrar bens, além de ser só sócio de outra sociedade, também administrar bens. Aí eu, além de pagar os tributos sobre essa renda, vou ter que pagar o conselho de administração, porque a minha pessoa jurídica será uma administradora de bens. Entende? Sim. Então, você tem que optar ali muito bem, pesquisar, analisar com um advogado, um contador, porque às vezes a pessoa usa a holding para economizar e não economiza. Né? Ela acaba pagando mais. Tá? Então, existe uma série de diferenças. Em regra, a holding, como ela não pode optar pelo simples, tá? Se for uma holding verdadeira, ela nunca vai ter o benefício do simples. Então, ou ela vai ficar no lucro presumido ou no lucro real. Então, o lucro presumido é a média de tributação do lucro presumido sobre o faturamento, né, total. Assim, faturei 100 mil, vou pagar 17 mil de tributo. Geralmente é 17%. Então, ou ela vai ser lucro presumido, 17%, ou vai ser lucro real, que é 34%. Contudo, né, no lucro real, você só paga sobre o efetivo lucro.
Então, se você der prejuízo, embora a alíquota seja 34, você não paga nada. Então, mas geralmente a holding só dá lucro, né? Então depende, vai tudo, é muito detalhe, e o que dá medo, assim, né, como advogado, eu vendo, né, as pessoas chegando lá no escritório e tal, é que às vezes elas fazem a holding porque ouviram alguém falar que vai ser ótimo. Aí chega lá no escritório cheio de pepino. Autuado, Receita Federal e tal. Mas era só uma holding, não, mas... Tinha que declarar. Tinha que declarar, assim, mas, senhor, aqui... realmente a receita tá certa, aqui tá cheio de falha e tal. Então isso preocupa, né? Porque as pessoas às vezes tomam uma atitude pretendendo uma economia, né? Mas ali se enrolam, né? Eu tive um cliente recentemente que falou, não, eu tô pensando numa holding e tal, porque eu paguei um curso na internet que falou de holding e tal. Aí eu fiz umas perguntas pro cara, não senti firmeza. Aí tô entrando em contato com você, queria uma consultoria. Aí ele pagou a consultoria pra eu falar, o seu caso não é de holding. Eu não sugiro que você crie uma holding, entendeu? Ele viu primeiro antes de criar, né? Por quê? Seria mais uma, vamos dizer assim, uma vítima dessa voracidade. Eu quero criar uma holding porque eu ouvi falar. Ou sejamos sinceros, seria mais uma vítima desses cursinhos de merda que aparecem na internet. Não, foda-se. Tem esses cursinhos de merda que aparecem aí vendendo uma história falsa pra pegar otário. Pelo menos esse não foi otário. Pagou o curso, mas fez a consultoria. Esse ele, por pouco, porque ele falou, Leonardo, ainda bem que eu falei com você, que eu já tava pensando em fazer. Então, tomem cuidado com essas pessoas mentirosas que vendem esses cursos mentirosos, que às vezes não sabem nem o que estão fazendo, nem mesmo o que estão vendendo ali. É um alerta. Esse ano só vieram umas 3 pessoas perguntar se eu fazia holding familiar no escritório. Olha aí. Tá ganhando muita forma. Isso tem livros sobre já. Sim, pessoas que nem fazem direito, tá? Justamente. Pessoas que nem fazem direito. O que esse cliente, eu não vou aqui revelar nomes e tal, mas esse cliente me falou quem era, né? Aí eu fiz uma pesquisa rápida e observei que ele não tem nem cadastro nas entidades, né? Então talvez é uma pessoa que sequer nunca criou uma holding ou nunca advogou na área e dando curso sobre isso. Então é um cuidado que todo mundo tem que ter, né? Verificar o profissional, se ele tem experiência, saber se ele já criou mesmo. Exatamente. Né? Para saber, para não correr risco, né? Até aproveitando então essa toada, qual é o verdadeiro benefício de criar uma holding para um empresário ou para pessoas que têm várias empresas, enfim? Olha, Daniel, depende. A holding pode ser usada para várias questões, tá? Vou começar pela que eu acho que é a mais frágil, tá? Que é a famosa blindagem patrimonial. Já ouviu falar? Já ouviu, Léo? Algumas vezes. Então, muita gente acredita que é possível deixar de pagar todas as suas dívidas trabalhistas, tributárias, ambientais, né? Empresariais, consumeristas. Né? Acha que não vai pagar nada se blindar o patrimônio dele, né? O patrimônio familiar, através de uma holding. Então, essa é a famosa holding para blindagem patrimonial. Essa parece que muita gente acredita nesse discurso, né? E pela minha experiência, a holding, né, quando você cria com essa intenção de blindagem, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que jamais existe uma blindagem absoluta, né? O direito tem regras de bom senso, né? Então, evidentemente, na esfera judicial, você possui vários meios de prova para demonstrar para o magistrado que aquela pessoa jurídica está sendo utilizada para burlar, né, credores. Então, por mais que pareça possível a blindagem absoluta, não existe blindagem absoluta. Não existe. A não ser, evidentemente, que você cometa crime. Óbvio, né? Se você coloca em nome de laranja, faz uma offshore em paraíso fiscal e não declara, mas aí você está na área do crime. Não é? Provavelmente você está aí cometendo crime. Então, blindagem só por montar uma sociedade, não. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Essa intenção de blindar um patrimônio através de holding não me parece coerente. É claro, você pode organizar o seu patrimônio, né, para, assim, caso você tenha problemas no futuro, você ganhe tempo, né, numa persecução
civil, né, numa ação expropriativa, e você tenha tempo maior de defesa, sim. Através de uma pessoa jurídica, sim. Desde que não haja confusão patrimonial, né, você não vai ter ali desconsideração imediata. Tá? Agora, não adianta, se você usa a pessoa jurídica para burlar credores, e o advogado ou o Ministério Público, né, um procurador da Fazenda Nacional, vai acarrear os autos, provas disso, e o juiz vai decidir liminarmente. Você pode ter um nível de 30 empresas antes de chegar no seu patrimônio. O juiz pode dar uma liminar dizendo que tudo isso aqui é um grupo econômico Já era. e vai direto no patrimônio. Então, não adiantou nada você criar 30 empresas, né, uma dona da outra, até chegar no seu patrimônio, porque, sabe? Então, essa é a primeira questão que eu acho importante. Agora, tirando a questão da blindagem patrimonial, que como eu não acho ela efetiva, existem algumas utilizações bem interessantes para holding. Né? Por exemplo, quando você cria uma holding familiar para administrar os bens da família, né, para apaziguar os ânimos dos herdeiros. Né? Então você cria ela como um instrumento de gestão do patrimônio ou atual, né, ou sucessório. Tá? Então você tem essas duas questões. Você pode, em vida, imagina, vou dar o exemplo que é correto, não tem sonegação, não tem crime. Uma pessoa tem vários imóveis e aluga. Não é para residência, é para aluguel. Né? Várias salas aqui na Barra e tal. Ela declarando, se ela declarar imposto de renda, né? Ela declarando, ela vai pagar 27,5% sobre os aluguéis. Na pessoa física, numa declaração de imposto de renda, né? Se ela não sonega nada, tá? 27,5% sobre a renda dos aluguéis. Bom, aí ela pode falar, poxa, eu quero pagar menos. Eu posso criar uma holding de gestão desses imóveis. Ele vai transferir todos esses imóveis para a pessoa jurídica. Ele perde o poder sobre esses bens? Não. Aí tem várias possibilidades, mas em princípio ele não perde automaticamente, tá? Depende até se ele quiser perder, ele pode. Por exemplo, ele pode fazer uma operação de doação sem reserva de usufruto e os filhos passam a ser donos indiretamente dos bens e receber os aluguéis, mas não necessariamente ao transferir para a pessoa jurídica você perdeu o poder. Tá? Você pode ser o dono da holding. Isso, justamente. Por isso que não é automático, tá, Léo? Aí depende do interesse da família, tá? Geralmente é o contrário. Eu posso até explicar, geralmente é o contrário. Geralmente são os pais idosos que transferem, né, e ficam com reserva de usufruto das cotas. Tá? Enquanto eles estiverem vivos, eles podem administrar, né? E assim que eles falecem, os filhos passam a administrar. Esse é o mais comum. Tá? Mas veja, olha só a economia que o sujeito tem. Né? A família como um todo vai ter. Né? Porque geralmente esse pai ele recebe os aluguéis e ajuda os filhos. Né? Só então a gente chama isso de uma renda familiar como um todo. Só que veja, se ele constitui uma holding e nessa holding há o acréscimo desse rendimento mensal, a alíquota que ele paga, né, se for no presumido, vai ser só 17%. No real, se ele tiver outros custos, como os funcionários, né, e outros custos, pode ser que ele não pague nada. Olha aí, vai sair de 27,5% de tributação sobre a renda para nada. Pode ser. Tudo vai por isso que eu falo, tudo vai depender da questão prática, daquela situação, de uma análise econômico-financeira, patrimonial, dos interesses da família. Porque se o sujeito fala, não, eu estou alugando hoje, Leonardo, mas vou vender amanhã. Né? Ou daqui a 10 anos eu acho que eu vou vender. Eu estou esperando capitalizar aqui um endereço no Recreio, um terreno, para depois vender. Né? Tem cliente que tem interesse em vender, ele não quer ficar, não vai deixar como herança, em regra. E aí, veja, na venda a tributação é maior na pessoa jurídica. Entendeu? Então, olha aí que você tem que ver. Peraí, você vai vender? Então, não vale a pena você criar uma holding para botar. Porque na pessoa jurídica, quando você vende, você paga 34%. E na física, você pode pagar 0%. Vocês não ficam passando de um lado para o outro? Não, mas aí tudo isso vai ser analisado. Né? O fisco, hoje em dia, ele fica de olho. Né? Se a pessoa não está ali fazendo um tipo de planejamento que vise apenas reduzir a carga tributária, né? Então, de forma escamoteada, né? Fraudulenta e tal. Então, existe uma série de pegadinhas aí que muitas pessoas se lascam, vamos dizer assim, porque são autuadas. Mas é isso, a holding familiar, ok, né? Holding para herança, ok, porque na herança aí a gente falou aqui da gestão familiar, né, para diminuir a carga. E quando a gente usa a holding na sucessão,
pode facilitar se você tem ali muitos bens, tá? E muita variedade de bem, né? Tem em outros países. Você, em vez de abrir uma sucessão em cada país, né, ter que fazer carta rogatória, imagina que você tem, né, bens em outros países e tal. Poxa, você pode colocar todos esses bens em vida, você torna a pessoa jurídica dona, coloca os seus filhos como sócios dessas pessoas jurídicas, né? Você pode até sair dessa pessoa jurídica e deixar para os filhos, aí você perde o controle dos bens, né? Porque eles viram os únicos donos. Ou não, ou você fica. E você pode ficar já deixando um testamento das suas cotas ou ações, aí tem diferença SA ou não, para os seus filhos, para outras pessoas, né? E aí, veja, você vai ter um inventário muito mais simples. Porque se a pessoa jurídica tem sede no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, vai entrar com uma ação, né? Aliás, nem precisa ser ação, pode ser um inventário extrajudicial só das cotas. Olha, imagina você tem 100 imóveis. Absurda. 100 imóveis. Imagina tirar a certidão de 100 imóveis. Você tá entendendo? Então, quando a pessoa tem muito patrimônio, não precisa nem ser 100, tá? Pode ser 5, né? Se você for botar na ponta do lápis, às vezes vale a pena, sim, criar holding, uma forma de planejamento sucessório, né? Porque você reduz tempo, às vezes os filhos não têm outras fontes de renda, dependem do recebimento de aluguéis ou depende de dividendos de ações. E um processo de inventário pode se prolongar por anos, se tiver briga. Né? E esse filho não vai receber, porque geralmente as rendas do espólio devem ser depositadas em juízo. Né? E ninguém pode tirar. Então, olha aí o problema que você pode ter, ter a subsistência da família afetada. Então, um dos fundamentos para se usar holding na sucessão é esse, de você facilitar e diminuir o custo da sucessão. Aí, tem imóveis, deve trabalhar da porra. Mas eu queria ter esse trabalho. Eu fui gerente, né, de um grupo grande de empresarial e que a família tinha mais de 5 mil imóveis. Caraca. E eles tinham uma imobiliária. Não. Eram imóveis, fazendas. Imóveis grandes. E muitos aqui na Barra e tal. E eles criaram uma imobiliária. Eles chamam imobiliária para gerir. Com mais de 50 funcionários só para gerir, né, o patrimônio da família. Aí você vê, criaram uma holding. Só que era uma holding que tinha uma atividade econômica, basicamente, porque era uma coisa gigante. Até pensando nesse planejamento sucessório, usando a holding familiar, você criar, então, essa empresa com a ideia de meio que fazer uma divisão de herança ali, dependendo da época que você faz isso, não pode ser considerado burlar a legítima, não? Forma de burlar a legítima? Sim. A gente tem vários casos, né? Eu acho que eu posso citar um público, assim. É porque esses processos geralmente são de família, sim. Eles são segredo, né? Então, mas acontece muito com políticos, tá? Não sei porquê, mas acontece muito com político. O político falece e aí, quando abre o inventário, os filhos do primeiro casamento, geralmente assim, os filhos já estão, né, com 30, 40 anos, já são sócios de uma pessoa jurídica, tem todo o patrimônio da família tá ali. O cara fez o planejamento lá atrás. Só que esse político, essa pessoa que tem bastante patrimônio, casou várias outras vezes. E tem vários filhos. Só que como ele não tem nada no nome dele, outros filhos não têm acesso nenhum. Não tem direito a nada. Isso acontece muito, tá? E aí vem a pergunta. Putz, ele antecipou a legítima? Quer dizer, os filhos não eram nascidos. Será que os filhos que não tinham nascido ainda, eles têm um direito potestativo, né? Pretérito, quer dizer, antes de nascer eles já tinham direito. Eu sempre digo para os clientes, né, em situações dessas, que a jurisprudência, o direito é o bom senso, né? É buscar justiça, né? Por mais que não esteja claro na lei, no Código Civil, né, o judiciário vem entendendo que aquele filho que foi preterido mesmo antes de nascer, ele possui direito à colação. Então, olha a complicação, tá? Mas, olha, isso é muito comum. E pela minha vivência lá no escritório, muitos políticos, muitos empresários
né? É aquilo, né? A sociedade é impressionante, se repete, né? Então o sujeito vai, tem o primeiro, o segundo casamento, tem os filhos mais... Queridos, né? E vai lá, dá. Eu já tive um processo grande que o pai até tinha reconhecido, né, a filha fora do casamento. Ele era dono de uma padaria, isso eu posso falar, era dono de uma padaria, não vou falar onde. E aí teve um filho com a Caixa. Ninguém sabia na família, ele tinha 2 famílias, né? Aí ele tinha a família dele oficial e tinha lá a filhinha lá com a Caixa do supermercado, da padaria dele. Quando ele soube que a menina estava grávida, né? Ele foi e fez o quê? Uma doação de todo o patrimônio dele. Ele não criou holding. Ele pegou o patrimônio todo dele e doou já para os filhos. Né? E isso passou. Ela até passou aí ela cresceu, ficou maior, passou num concurso público, aí veio nos procurar, né? Dizendo, será que eu tenho... Ele morreu, né? Ele morreu, ela veio nos procurar. Será que eu tenho direito? Aí vamos tirar a certidão aqui do 5º e do 6º, aqui no Rio, né? 5º e 6º. Aí a gente vai ver todas as escrituras que ele fez. Cara, vem uma lista. O cara tinha muito imóvel, né? Família portuguesa com muitos imóveis e tal. Tudo doado. Assim, mais de 30 imóveis. Tudo doado para os filhos. Marquei uma reunião, peguei as certidões. Marquei uma reunião com a família, né? E falei, olha, 2 opções. Né? A gente pode fazer um acordo. Minha cliente não quer tudo. Tá? Ela até vai abrir mão. Ela não quer os imóveis em Portugal. Ela só quer tantos imóveis num prédio só. Que ele tinha vários, né? E ela falou, Leonardo, eu não quero tudo não. Qual é o meu direito? O seu direito é tudo isso aqui, ó. Tantos por cento. De todos, a gente anula tudo e você vai ter direito a isso. Mas é um processo que vai ser demorado. Né? É um processo custoso, né? Embora ela fosse servidora pública, estaria tranquila, mas ela falou, não, mas eu não quero brigar e tal, a memória do meu pai... Ele prometeu pra mim que eu teria tantos apartamentos naquele prédio, isso é suficiente pra mim. 15 apartamentos. Pra ter ideia. Ô, padaria boa, né? Assim. Aí aí eu fiz a reunião com a família e falei, olha, vocês que sabem, a gente pode ir pra briga, ou a proposta da minha cliente é só isso. Aqui não é jogo, não é proposta contra proposta. Minha cliente só quer isso, né? E aí foi com os advogados, né? Todos os advogados, vamos ver, aceitaram a proposta, né? Mas veja. Bobo junção. Porque, assim, ela teria um direito muito maior. Eu expliquei, deixei isso bem claro. Ela abriu mão pela rapidez, né? E pela memória do pai. Ela entendeu que era justo aquilo porque ela tinha na memória que o pai tinha prometido só aqueles imóveis para ela. Né? Embora ele tivesse já doado para os outros filhos. Então, veja. Então tem que tomar muito cuidado. Nesse caso não teve holding, mas independente de ter holding ou não, a colação é um grande problema, né? Porque tem a questão do filho querido, do filho mais necessitado, às vezes, não é nem querido, às vezes é o filho necessitado, né? É aquele filho que, não deu certo, vou deixar mais bens para ele. Os outros filhos têm direito de questionar na justiça. Imagina. Tá? Vou dar um pouquinho mais de cotas pra ele. Né? Cotas, então, dá muito problema. Quais são os maiores desafios e considerações que as pessoas têm que levar em conta na hora de fazer um planejamento sucessório com a holding, né? Pô, Léo, é complexo, porque, na verdade, você tem que saber ter uma visão de futuro, né? A gente já pegou casos que... tá aí, planejamento. Tá aí. Você tem que observar toda a estratégia familiar, sabe? Porque às vezes as pessoas entram em desespero, né? A gente compreende, às vezes a gente já viu cliente que chegou lá no escritório que tinha perdido todos os imóveis, né? Por questões empresariais, né? Recentemente teve um cliente que chegou pra gente que ele perdeu a empresa dele em Duque de Caxias, né? Porque ia fazendo tudo sem colocar por escrito, né? Aí o sócio dele foi lá e denunciou ele, vários crimes, né? Porque ele recebia em outra pessoa jurídica, mas tudo isso era tudo combinado entre eles, mas a combinação sem estar no papel, né? A qualquer momento você pode ser acusado. Então, é isso que a família tem que ver, sabe? Porque às vezes a gente vê, tem gente que até chega a doar o patrimônio para uma igreja, constitui uma igreja como forma de planejamento. Né? Porque a igreja, pela legislação e pela jurisprudência, né, ela é quase inexpugnável, né, vamos dizer assim, em termos de desconsideração. É muito difícil você desconsiderar e atingir o patrimônio dos fundadores. Então acaba que algumas pessoas vão, quero blindar meu patrimônio, vou criar uma igreja, vou passar o patrimônio para lá.
né? Mas isso é a loucura, porque, na verdade, você perde ali a administração, né, dos bens e não vai ter sucessão. Pro resto da eternidade vai ser da igreja, não vai ser da sua família. Aí a sua família vai ter que ser membro da igreja. Então, existem várias coisas que as pessoas fazem no desespero, né? Eu compreendo, a gente tem esse lado de entender, né, o interesse das pessoas, mas a gente tenta analisar friamente e explicar para a família, geralmente as reuniões são com a família, né, sobre as consequências dos atos, né? Se eles vão tomar a medida legal ou não, aí é com eles. Mas a gente explica, ó, que se fizer isso é crime, corre risco de responder, corre risco de ser desconsiderado. Então, assim, o ideal mesmo é a família saber, bom, a gente quer esse patrimônio para quê? Para alugar, para vender no futuro, entendeu? Tem alguém doente na família, como é que faz, né? Eu já tive cliente que, por exemplo, viu um acidente de avião, assim, aconteceu um acidente de avião, aí me ligou desesperado, Leonardo, a gente precisa conversar. Aí, não, o que foi? Não, porque a gente viu acidente, meu filho não conhece nada dos meus negócios, eu quero já preparar aqui. Então você vê, caraca, que doideira. Por qualquer coisa a pessoa pode ficar motivada. Tira, né? Porque ali a pessoa, nesse caso foi interessante, que ele falou, pô, mas meu filho não sabe como eu trabalho, meu filho não sabe como eu ganho dinheiro. Eu tenho aqui um império, vamos dizer assim, e se eu morrer, se eu estivesse naquele avião, meu filho não ia saber o que fazer. Vão quebrar ele, vão pegar o lugar dele. Justamente, né? Então, isso é interessante. Veja que as pessoas, às vezes, não se planejam e por algum insight, né, alguma coisa que acontece, a pessoa entra em desespero e quer se planejar. O ideal é se planejar com calma, conversar com um especialista e analisar, ver os detalhes, porque senão, se você toma uma iniciativa no impulso, né, a tendência, a probabilidade é que dê problema no futuro. Entendeu? Então é importante mesmo fazer um planejamento tributário. O planejamento é disso, de planejar para o futuro, entendeu? Quando você chega no susto, a pessoa chega... Tem gente assim, que chega no escritório... tô com uma execução, minha conta foi bloqueada. Quero fazer um planejamento patrimonial. Eu falei, rapaz, agora eu acho que já o time, né, é o tempestivo. Agora... Não vai dar para fazer um planejamento. Até porque o planejamento tributário tem limites e possibilidades, né? Tem que sempre analisar os limites. Boa, gostei dessa. Gostei. Vai cobrar 10% depois da venda. Você tem até a sua autonomia privada, mas dentro dessa autonomia você tem limites e possibilidades para fazer um planejamento tributário. Boa, Daniel, boa. Mas é isso, cara. Tô na área errada, devia ter feito marketing. Ia vender muito, nossa. Sabe que ele tem a varinha do Harry Potter aqui no braço? Não é, cara. Eu pensei que era de medicina, né? Os meus pais, ele fica sempre fazendo esse negócio. Agora falando que ele tem a vara no braço. Aqui, sai fora. Agora, a pergunta de ouro, assim, né? Quais são as estratégias que as pessoas podem usar dentro da lei para diminuir... Dentro dos limites e possibilidades. Para diminuir os impactos fiscais? Léo, olha, existem vários procedimentos que não necessariamente são holding, né? Teve um cliente recente que, como eu mencionei, ele ele ouviu esse curso, né, para criar uma holding, só que ele só tinha 2 imóveis. E aí eu analisei, ele me falou, eu falei, mas espera aí, um tá alugado, né? Ele, inclusive, sonegava imposto de renda nesse caso. Ele sonegava imposto de renda, né? Então, aí eu expliquei para ele, olha, senhor, o senhor hoje não paga imposto de renda sobre os aluguéis, tá? O senhor tá errado. Aí o meu papel como advogado é falar, olha, isso é crime, o senhor, né? Mas aí é com ele tomar a decisão. Então, veja, o senhor tá me dizendo que fez um curso, que o sujeito falou que vai resolver a sua vida. Se o senhor pegar esses 2 imóveis e botar numa holding, que vai ter que ter, uma pessoa jurídica, vai ter que ter uma contabilidade, vai ter que ter um contador, que você vai pagar no mínimo um salário mínimo, ou meio salário mínimo, né, por mês. Então, o caso do senhor não é de holding. O senhor pode fazer um testamento, pode fazer uma doação em vida, né? O senhor tem outras possibilidades. A holding não é apropriado para o senhor porque o custo-benefício não é adequado, entendeu? Então, assim, existem clientes, eu tenho clientes lá no escritório que criam holding lá fora, offshore, ou trust, né? Que é uma forma também de uma fundação, onde você entrega o patrimônio para um trustee, né? Que fica proprietário do bem que é seu,
né? Então sai do seu CPF e fica para uma fundação que você é dono. Tá? Existem, isso são pessoas jurídicas. Existe um tipo de contrato que os países da Europa, Estados Unidos, né, geralmente tem, que é chamado Transfer on Death. Né? A gente não tem esse tipo de contrato no Brasil. Da morte. Isso, esse Transfer on Death. Garoto. Ele não tem tradução aqui no Brasil. E seria essa, a tradução seria transferência na morte. Impacto, né? Não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo. Transfer on Death, não tem tradução. Transferência on mortem. Com latim, né? E esse contrato é assim. No Brasil seria ilícito, né? Mas lá fora, em alguns países, não é. Que é o quê? Você vai em qualquer banco, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E preenche o formulário, abre a sua conta, né? E nesse formulário você estipula o percentual e os beneficiários. E não tem nada a ver com sucessão. Então, imagina que vocês dois são meus filhos, só que eu gosto mais do Léo, boto 70% pra ele e 30% pra você, Daniel. Pode. Não, então, aí pode, 70% pra você pode. Aí eu faço esse formulário, aí eu morro no Brasil, né? A minha sucessão seria 50-50 pra vocês. Só que, como a legislação brasileira não se aplica lá, e o contrato foi firmado lá, ele é regido pela lei americana, por exemplo. Então, você receberia numa conta americana 70% ele tem. Isso não é considerado fraude, então? Não é porque está fora do nosso território. Até que se faça uma legislação específica, né? O Supremo recentemente confirmou a decisão que já é anterior, né? Já tem uns 2 anos, de que os estados não podem tributar doações e heranças fora do território nacional até que venha uma lei complementar federal, né, estabelecendo as regras, porque isso está lá no artigo 155 da Constituição, né, que fala sobre a tributação, né, do imposto causa-mortes e diz que a tributação, né, bens móveis no local do falecimento, bens imóveis no local do imóvel, tem lá as regras de territorialidade, para que estado você vai pagar o imposto causa-mortes, e fala na Constituição que bens internacionais, né, em território estrangeiro, depende de uma lei complementar. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, sempre cobraram. E aí os contribuintes ficavam entrando com ação, iam ganhando, até que chegou no Supremo, depois de 30 anos, o Supremo bateu o martelo. Cobrança, isso aí modulou os efeitos, né? Modulou para a partir de 2021. Nenhum estado pode cobrar imposto sobre bens internacionais depois ali de 2001, é incondicional, até que venha uma lei complementar. Então hoje, por exemplo, é lícito, tá? Então no futuro, pode ser que venha uma lei complementar e diga que você não pode fazer isso. Eu já vi até algumas empresas que elas constituem a empresa principal fora, uma subsidiária aqui no Brasil, e uma holding em outro país, que é para meio que blindar os sócios em um país, blindar o patrimônio em um outro país, e deixar a atividade dentro do território nacional. Com certeza vai ser uma tese contemporânea que a gente está conversando aqui. Ele estava pensando em fazer essa piada. Ele estava lendo os livros dele. Tava bolando alguma coisa para encaixar, né? Porque ele tem que mudar de livro, né? Ele já apresentou esse, tem que mudar os outros, tem que apresentar os outros também, né? Eu tô pensando. Essa seria uma tese tributária. Essa seria a tese tributária. Então, sobre esse entendimento essa possibilidade. Agora, qual é o entendimento dos estudantes? Então, olha, aí a gente tem uma série de regras, preço de transferência, né? Lá no escritório a gente trabalha planejamento para empresários, né, de startup e tudo mais. A gente tem alguns casos de sucesso e a gente às vezes tem que fazer um planejamento desse, né? E aí entra a economia tributária muito fortemente, tá? E até pela atividade. Por exemplo, se no Brasil não é... Entra o quê, perdão? Pela o planejamento, né? Pra quem tá ouvindo no Spotify, não tá entendendo, o Daniel tá levantando o livro o tempo todo. Mas tá tudo bem, é marketing. É o marketing. Mas veja, a gente considera muitas restrições dos países. Por exemplo, vou usar a questão da cannabis, né? Uma startup que a gente divulgou para eles e tal. Hoje eles já fizeram, né, a saída. Quer dizer, eles conseguiram vender para uma grande farmacêutica, né? Tudo mais. Mas eles começaram com uma startup, 4 sócios, né? Olhando a cannabis medicinal, né? Naquele momento, só que aí
foi eleito Bolsonaro, isso teve um retrocesso e tal. E aí falou, pô, não vai ser liberado plantio aqui no Brasil, né? Então, como é que a gente vai, e o nosso negócio vai continuar? Eu falei, você tem estados americanos, não todos, né, que você pode fazer o plantio. Existem fazendas legalizadas lá que tiram a essência, né, do canabidiol e você pode fazer exportação, que isso o Brasil tolera. Então, olha que interessante. No caso deles, não foi nem necessariamente a questão tributária, foi as restrições legislativas que existiam naquele momento, entendeu? O custo que isso deve ter dado para eles. Você produz num país... Mas a empresa deles estava constituída lá fora? Então, a gente fez todo esse planejamento, porque em princípio eles estavam aqui. Era tudo aqui. Tudo um planejamento tributário. Tava aqui. Tava dentro dos limites. E aí, quando teve essa restrição, ele falou, mas putz, e agora? Né? Vai ficar muito caro eu importar esse de qualquer pessoa. Né? E ele também tinha uma questão da qualidade. Ele queria muita qualidade. Então acabou a gente constituindo uma outra pessoa nos Estados Unidos, né, para fazer essa, né, aí constituir duas pessoas nos Estados Unidos, né, porque tinha incentivo em Miami, outra na Califórnia, para valer a pena e ele conseguia importar, né, trazer o produto dele por um preço barato. Aí ele verticalizou a cadeia. Né? Quer dizer, ele não era a ideia dele, né? Mas ele virou produtor, importador e vendedor, atacadista do produto. Toda a cadeia foi ele. Né? Ele acabou ficando, não era a intenção dele. Né? Eu já tive casos, aí mudando de outra situação, que foi até de alunos aqui do BMEC, que criaram era vodka, não, sem ser vodka, uma outra bebida também... Gin. Isso aí, gin. Né? Eles queriam um gin. Era uma ideia. Aí foram lá no escritório pra gente conversar. Professor, a gente quer montar aqui o gin, tem aqui, ó, já temos a fórmula e tal. Onde a gente monta a fábrica? Olha aí como impacta a tributação. Aí, nesse caso dele, foi tributação. Aí, o gin, qual o teor alcoólico? Tanto. Se fosse cachaça, era 0. Então, que se é tanto, já... Pode ser no simples, não, bebida alcoólica não pode. Você não pode ser simples. Então tanta limitação. É foda. Conclusão. A sede da empresa deve ser em Minas. Caramba. Porque se eles tivessem a sede no Rio, né? E como a matéria-prima estava em Minas, eles seriam sobretaxados na vinda do ICMS na barreira fiscal. Então a gente fez o cálculo, olha, aí o preço do seu gin... Porque isso não é impeditivo, mas aí você tem um limite do preço de mercado. Eu falei, qual o market, né, market share que você quer? Aí ele falou, pô, eu quero ficar no gin médio. Sim. Eu não quero ser um gin top, porque eu não sou top, ninguém me conhece, né? Então, eu quero ser um preço médio. Ó, mas tá, o preço médio é com R$9, não tô chutando aqui, né? Mas, ó, o seu custo vai ser, porra, 7 e tal. Ele falou, não, mas tem que ter um custo de 3. Eu falei, aí não dá pra ser no Rio. Entendeu? Olha o impacto que tem a tributação. Deu certo essa empresa deles hoje? Deu. Cara, que maneiro. Deu. Entendeu? Mas montaram em Minas. Eu esqueci o nome deles. Me perdoem. Mas eu esqueci o nome do gin deles. Eu esqueci até a bebida, né? A gente esquece. Não, ele até me deu. Até me deu várias, né? Tinha vários sabores. Sabores não, né? Sabor? Sei lá. Essência pra cigarro, né? Outra parada. Eu esqueci o nome. Hoje tá... Não é sabor, não. Talvez essência, né? Eu esqueci, deve ser essência. A gente é muito careta. Eu também não sou muito de gin, não. Na verdade, acho que eu nunca tinha bebido gin. E era em latinha, tá? O pessoal fala que... Em latinha tá bombando agora, né? Isso já tem tempo, hein? Eu só bebo cerveja. Eu gosto de vinho. Ambev. Um patrocínio, né? Nossa, ia ser o episódio mais legal da vida do Daniel, cara. Todos depois disso. Eu ia marcar um episódio a cada dia, sem problema. Só pra ter motivo pra ser alcoólatra. Vai, pode. Eu ia perguntar agora o quão custoso é pra você abrir uma roupa. Pra abrir? Olha, isso entra nesse planejamento, né? Você tem que ver o custo. Por isso que... isso aí. Por isso que, às vezes, não é aconselhável uma pessoa que tem 2 imóveis, né, alugados por R$2.000, às vezes não vale, né? Porque a constituição de qualquer pessoa jurídica tem um custo inicial, tá? Tem os custos das próprias taxas,
né? Você tem que legalizar junto aos órgãos públicos. Isso tem um custo que não é nem só do advogado ou do contador. É um custo já padrão, né? Então aí por volta de uns R$2.000 você já vai ter um custo padrão só de legalização. Sim. Fora os honorários, né, do advogado para fazer o contrato social, para fazer algumas alterações, fazer pesquisas prévias, né, registrar. Às vezes você quer registrar uma marca, aí já tem um outro custo. E o né? valor que está entrando na empresa como aporte de capital também, né? O que? O patrimônio da pessoa? Isso, que vai Não. entrar para a empresa. E sim, vai ser um aumento de capital. Né? E aí tem toda uma formulação que a gente tem que analisar. Não tem. Não tem? Não. Capital mínimo no Brasil são para algumas atividades reguladas, como mineradora, né, transportadora, banco. Aí você tem um capital mínimo. Em regra, você pode dar R$1 de... Isso! Agora vai ser temas contemporâneos de direito empresarial. O Daniel, para quem não está vendo, o Daniel está mostrando agora mais um livro. É bom que hoje a gente tem variedade. Eu posso deitar 7 livros, 7. Então, assim, essa questão do custo é bem variável. Mas eu diria que a pessoa que quer construir uma holding tem que separar ali uns R$10.000, talvez, é um custo médio aí para a construção de uma holding simples, sem muito detalhe. Né? Lembrando que isso é... O custo inicial, tá? Sim. É custo inicial. Fora o mensal que ele pode ter. Mas ele tem objetivos específicos, né? Então tem que ser analisado primeiro se ele tem essa necessidade. Isso. E depois fazer... Cara, nada vai ser barato para constituir. Esse tipo de coisa acaba sendo cara mesmo. Sim, um planejamento. Por isso que eu digo, às vezes é mais fácil você fazer um testamento. Né? É simples assim. As pessoas querem, às vezes por ouvir falar, né, achar que é muito bom, ou vai dar algum tipo de garantia de blindagem, né? Achar que a holding é um caminho. E às vezes não. Às vezes só um testamento, uma doação em vida, né? Antecipando a legítima. Temos que chamar a atenção da pessoa. Holding familiar. O nome em inglês, né? A pessoa, nossa, então... Foi aí que começou essa porra desses termos em inglês. Depois veio o Omnichannel, Brainstorm. Porra, nego não traduz. É facinho falar. Tô tendo uma chuva de ideias. Nossa senhora, perde todo o glamour da coisa. É verdade. Holding virou uma expressão que a gente vê, né? Eu geralmente sigo nas redes sociais outros professores, né? E acaba aparecendo muito pra mim muita propaganda. Propaganda não, né? Vídeos anúncios de pessoas que fazem... Não, nem anúncio, mas acaba aparecendo na minha linha lá do tempo, né? Sei lá. Timeline, isso aí, tá vendo? Muitas pessoas falando de holding, né? Aí tinha uma menina que apareceu com um chapéu de cowboy, que eu acho que era pro meio rural, assim, falando, queria holding pra tudo. A mulher ficava dançando e falando de holding. Eu falava, meu Deus do céu. Nem formada em direito ela era tipo, foi o que eu falei. Meu Deus do céu, né? Muita gente vai acreditar que é simples assim, ou serve pra todo mundo. E, na verdade, não é. Bom, professor, já encaminhando pro fim do episódio, a gente tem o costume de perguntar pros convidados como foi o início de carreira deles no direito. Sim. Se foi sua primeira faculdade, como o senhor chegou onde o senhor tá? Sim. Legal essa pergunta. Bom, já comentei com vocês, acho que em sala, né? Eu na verdade, gostava muito de biologia, né? Mas acabou questões de vida, né, de relacionamento, me indicando direito, né? Me indicaram a faculdade de direito, e até por ter perfil, mas eu mesmo não conhecia meu perfil, né? Uhum. Eu achava que eu queria ser biólogo, né? E aí eu comecei a faculdade e tive a sorte, eu acredito que foi, né, uma coisa assim muito boa para mim, de começar a faculdade estagiando, né? Então, na verdade, eu vou fazer 30 anos na área jurídica, né? Porque eu comecei em 94 estagiando e na faculdade. Então eu tive uma vivência assim bem operacional do direito. Eu sou muito operacional do direito, né? Eu gosto realmente de fazer peça, de falar com o juiz, despachar, fazer sustentação. Eu gosto. Isso não me incomoda. Alguns colegas... isso é uma questão de gosto, eu acho, né? Algumas pessoas não gostam, né? Mais positivas, né? Zero de problema. Você pode ser mais introspectivo e ficar fazendo pareceres e tal. Eu também gosto de escrever, né? Com os livros de moda. Eu me divido nessa questão, mas eu acabei começando cedo, né? Bem novo, em 94, e segui essa trilha, né? De empresarial e tributário.
né? Na verdade, o escritório que eu comecei era tributário, e logo depois eu ainda na faculdade mandei um currículo para uma empresa, um grupo grande empresarial, e aí fui contratado como gerente jurídico, assistente jurídico, porque eu não era formado ainda, e assim que eu me formei, fui promovido a gerente jurídico. Quer dizer, é raro, né? Assim, Caramba, nenhum colega meu, novo. ninguém com 22 anos eu já era gerente jurídico, né? De um grupo grande. E aí logo depois um escritório, por ter essa rede, né? Por ser gerente jurídico, contratar vários grandes escritórios aqui do Rio para advogarem para essa grande empresa. Eu conheci grandes escritórios e surgiram vários convites. Até que um advogado ele brigou com a sócia, desfez a sociedade dele e falou: poxa, Leonardo, você entende direito marítimo, né, direito empresarial e tal, você não quer ser meu sócio? Me convidou para ser sócio. Então eu pulei, né, de assistente jurídico para gerente sócio. jurídico, e aí já fui para sócio de um escritório. Aí fiquei lá durante 10 anos e depois eu recebi vários convites para assumir entidades, né, associativas de empresários na CNC e depois na FEComércio. Acabei aceitando o desafio de assumir o jurídico do FEComércio, né, da associação que representa, né, da federação, né, que representa mais de 300 e poucos mil empresários do estado do Rio. 300 e poucos, eu falei, caramba, de bastante coisa. Ele foi 1000 depois. Todos os empresários, né, do ramo comercial, eles são representados pela FEComércio, né? A Firjan é da indústria, a FEComércio. E aí eu tive a feliz, né, também possibilidade de ser superintendente jurídico da Federação do Comércio. Então eu passei a ter mais contato ainda com empresários, e até foi interessante, eu sempre digo isso, que eu estava muito acostumado a ter contato com grandes empresas, né? E a minha impressão, olha que interessante, hein? E eu já tinha lá meus 30 e poucos anos. Eu achava que na Federação do Comércio eu ia expandir ainda mais minha relação com grandes empresários. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, ali eu tomei consciência, né? E engraçado isso, eu não tinha essa consciência tão viva, de que quem toca, né, a atividade são os microempresários, né? Então ali eu tive uma vivência assim muito rica de ver o dia a dia, né, dos caras que são donos de salão de beleza, de salão de barbearia, da pequeno lojista, o cara que tem uma lojinha de sapato. Às vezes o cara tem 10 lojinhas de sapato pequeno e o cara fica ali trabalhando, né? E aí os problemas são outros, né? É aí que eu vi que existem problemas, vamos dizer assim, mundanos, muito mais complexo do que o da grande empresa. Da grande empresa você senta lá e meio toca botão, né? Aperta botão e o negócio vai. Né? Porque tem despachante, tem corpo jurídico, né? E às vezes o pequeno proprietário de um negócio, até tem vários negócios, né? Várias lojas, várias filiais, lojinhas de shopping, né? Várias franquias, né? De Cacau Show e outras aí. Opa, propaganda, né? Várias outras. Olha aí, já tá de olho, né? Aí eu acabei tomando muito, assim, conhecimento dessa área de microempresa. E assim que eu saí da federação, eu constituí o escritório na Praia de Botafogo, né? E passei a atender muito startup. Então, ali, desde 2010, eu venho, claro, na advocacia tributária, empresarial. Lá no escritório a gente faz família, né? Minha esposa, Ana Maria Simonato, ela faz família, sucessão e contratos. Eu fico com a parte tributária empresarial, né? E acordos, né? Geralmente. Mas a gente tem um hub, vamos dizer assim, muito forte em atender startup. Né, a gente criou assim, um vínculo com várias instituições de fomento, inclusive o IBMEC, né? O IBMEC tem um Hubs IBMEC aqui, né, e justamente está ali na parede, que faz a captação, faz a aceleração de empreendedores, e é bem interessante, que aí eu fui convidado pelo IBMEC, tendo em vista essa minha experiência, né, a ingressar aqui para auxiliar também no escritório modelo e atender os microempresários, né? Então, eu faço esse atendimento tanto no escritório como aqui no IBMEC também, através do escritório modelo IBMEC dedicado aos microempresários que são acelerados aqui pelo Hubs. Gostar muito, né, de ideia nova. Não, eu aprendo muito. Eu aprendo muito, porque é bem interessante. Temas contemporâneos, né, cara?
Muitos? Olha aí, olha aí. É suficiente pra fazer 5 livros. Temas contemporâneos de direito empresarial. Muita coisa nova, Bom, professor, a gente também tem o costume de pedir um conselho. Assim, no sentido de, pra alguém que tá começando a faculdade de Direito agora. Pra gente, nós somos muito experientes já. Não, é porque já tá terminando. Experiente ou não. Já estão na saída da faculdade, né? Experiente ou não, a gente já tá terminando. Estão na saideira. Se tinha pra ter, agora já era, entendeu? Pra quem tá começando agora, tá no seu primeiro período, que dica você daria pra essa pessoa? Sim, hoje em dia, nesse mundo da tecnologia, né, eu acho que muitas pessoas acham que não precisam fazer graduação, né? Hoje a gente tá muito nessa vibe, né? Muita gente achando que graduação é perda de tempo e tal. Eu acho assim, a graduação é importante, né? Instituições de renome são importantes. Então, o IBMEC é uma instituição de renome. E especificamente, além de você procurar uma graduação numa faculdade de renome, né, como sugestão para quem, né, ainda não entrou na faculdade, sabendo o seu perfil, você tem que procurar uma faculdade de renome e procurar um curso que tem a ver com você. Eu acho que é muito interessante, hoje muitos colégios têm isso, né? Uma análise do perfil psicológico da pessoa. Ah, sim. Entendeu? Verdade. Porque às vezes você acha que sabe, se conhece, tem um autoconhecimento, e você não tem. Às vezes você precisa de uma orientação, né? Então os colégios que têm isso facilitam muito, né? Porque a pessoa tem ali um autoconhecimento e possa escolher o curso dela, né? Se a pessoa for vocacionada, né, tiver interesse no social, na conexão com pessoas, né, gostar de falar, de se expor, direito é um caminho, dois caminhos, né? Pode ser marketing, por exemplo, mas direito é um dos caminhos, né? E aí, escolhendo direito, aí entrando no conselho para advogado, né, ou para quem quer ser advogado mais especificamente, cara, se você escolher o curso de direito, saiba que você vai estudar para sempre. É claro que isso é meio chavão, porque toda carreira você hoje estuda para sempre. Basicamente. Temas contemporâneos, por exemplo. Justamente. Só que direito tem um grande problema. É isso aí. Só que direito tem um grande problema. Que o direito ele não muda necessariamente através de uma questão orgânica, né? Quer dizer, do desenvolvimento, né, orgânico daquela ciência. Uma lei derruba uma biblioteca. Né? Vem uma lei, acabou o Código Civil. Veio uma lei, acabou, né, um outro código, tá? Então, sempre que nós temos uma alteração dessa, nós observamos, né, que as pessoas ficam surpreendidas, né, e às vezes ficam até chocadas, né? O aluno, poxa, eu estudei processo civil, de repente agora, vocês vão pegar o que mudou? Direito tributário, né? Vocês tiveram aula de direito tributário, e se tiver reforma tributária, simplesmente mudou tudo que vocês aprenderam, né? Então, você tem que saber disso, sabendo disso, né? No direito, o ideal é que você tenha essa intenção, vontade, vocação, de sempre estar estudando, tendo curiosidade, né? Então, é saber disso, né? Que no direito você pode ser surpreendido com alterações legislativas, de jurisprudência, e você tem que tolerar isso, né? Saber lidar com essa situação. Perfeito. Bom, professor, então mais uma vez, obrigado por vir aqui, compartilhar esse momento com a gente, dessa aula sobre rol familiar. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado pelos diversos presentes. Daqui a pouco vamos abrir 7 livros no nosso Instagram. É isso aí. Agradecer de verdade, agradecer também a nossa patrocinadora, a AS Confeitaria, que trouxe o biscoitinho, eu acho que é de coco mesmo. Muito bom, muito bom. Acho que é de coco. Muito bom. Muito top. E é isso, temos alguma coisa pra falar, não? Não, mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Um prazer. Até a próxima, gente. Valeu. Um abraço.